Olá, tudo bem? Que alegria ter você aqui com a gente em mais um Identidade. Hoje vamos conhecer uma história cheia de emoção. Ela começou com um sonho da maternidade, passou por momentos de alegria intensa, mas também passou por desafios e dores que só Deus pode ajudar a gente a suportar. A Ana Fernandes vai compartilhar com a gente a sua história com o pequeno Benício, uma história de amor, fé e esperança que nos ensina que mesmo em meio às lágrimas podemos sentir o cuidado de Deus. Fica com a gente porque essa conversa vai ser emocionante. Nós vamos para um rápido intervalo, são só 30 segundinhos e o Identidade volta já. A nossa vida nem sempre segue o roteiro que nós sonhamos. Muitas vezes nós somos surpreendidos por dores que não conseguimos explicar e por despedidas que acontecem cedo demais. E é nesses momentos que o cuidado de Deus se torna ainda mais real, quando sentimos que Ele nos envolve com o seu amor e nos dá forças para continuar mesmo em meio às tempestades. A Ana Fernandes sonhou, orou e viveu a doce expectativa da maternidade. Foi uma gestação cheia de amor, de fé e entrega total nas mãos de Deus. E mesmo em meio à dor da perda, ela encontrou consolo nos braços do Pai e descobriu que o amor que nasce de um filho é eterno. Ana, muito obrigada por compartilhar um pouco aí com a gente do que Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que a sua história vai nos inspirar a confiar ainda mais e a entregar totalmente as nossas vidas nas mãos de Deus. Seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Amém, Gabi. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus fez na nossa vida, na nossa história. E eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ser bênção e inspiração na vida de outras pessoas também. Que assim seja. Ana, olhando para trás, como é que você descreve o sonho da maternidade que nasceu no seu coração e também do seu esposo Ítalo? A própria palavra já diz, né? Um sonho. Desde que nós namorávamos ainda, nós sempre sonhamos com família. A gente sabe que família é o projeto de Deus e esse sempre foi um desejo muito latente em nosso coração. Então, desde namorados, ali no início do nosso relacionamento, a gente já falava sobre família, sobre formar uma família alicerçada no Senhor. Então, acho que a melhor palavra para definir realmente isso é o projeto de Deus, né? A maternidade sempre foi um sonho e sempre foi gerado com muita expectativa em nosso coração. É o sonho de muitas mulheres, né? Agora, infelizmente, antes até da gestação do Benício, você enfrentou uma perda gestacional logo ali no comecinho. E depois veio, então, o segundo positivo. Quando esse segundo positivo chegou, quais foram ali as primeiras emoções e orações que vocês fizeram? Nós estávamos já juntos há 5 anos, né? E nós engravidamos ali pela primeira vez e foi aquela alegria, aquela festa. Veio então um aborto espontâneo. E quando veio o segundo positivo, eu falo que ele veio com muita alegria, mas com sentimentos novos que antes eram desconhecidos para a gente. Veio também muito medo. As idas ao banheiro eram um desafio, porque sempre tinha aquele medo, né? Meu Deus, será que vai acontecer de novo? Então eu falo que dessa segunda vez as preocupações elas foram maiores. A gente tinha medo de perder, a gente tinha medo que algo pudesse dar errado. Então não foi só a alegria que veio junto, mas também os medos, os novos medos que permearam o nosso coração. Então desde o início da gravidez de Beni, né, a gente sempre esteve ali em sinal de alerta, com medo de que algo pudesse acontecer. Então eu falo que as primeiras semanas, até completar ali 12 semanas, que é a margem, digamos, de segurança que os médicos dão, né? Que passa ali as primeiras semanas de um risco de um aborto espontâneo, foram bem desafiadoras para a gente, mas sempre gerado embaixo de muita fé e apesar do medo, sempre teve a alegria e a gratidão a Deus. Uma mãe que precisou devolver um filho para Jesus, ainda que tenha sido no ventre, né, devido a um aborto, ou enfim, outras circunstâncias. Ela é acompanhada também de muitos medos, mas eu sempre falo que todos esses medos, eles podem estar abaixo do jugo de Jesus, que é um jugo suave e leve.
Então, apesar do medo, eu escolhi não me deixar ser dominada por ele e aprender a celebrar a alegria que é a vida em qualquer estágio dela. Uhum. Cada semana, cada dia ali no meu ventre era uma oportunidade de glorificar a Jesus e de me alegrar por aquela vida que estava se formando. Eu imagino, e eu sei bem do que você está passando, ou do que você passou, porque eu também tive uma perda gestacional e esse medo às vezes paralisa a gente, né? E que bom que não paralisou aí vocês. Agora, Ana, em que momento ali da gestação vocês perceberam que algo poderia estar diferente e como que vocês lidaram com essa incerteza? Então, a gestação estava seguindo bem, assim, né? Eu tive um pequeno, quase um descolamento, eu tive um hematoma no início, eu precisei ficar um pouco de repouso, mas isso se resolveu rapidamente. E eu lembro que era o Dia Internacional da Mulher, quando o nosso mundo, assim, meio que virou de cabeça para baixo. Nós não pudemos fazer o exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê, porque o meu aborto foi muito próximo. Eu tive um aborto em setembro e eu engravidei de Beni em dezembro. Então, eu precisei esperar completar 16 semanas de gestação para fazer a ultra e ver através da ultra o sexo. E nesse exame de ultra, eu fui com uma amiga, a gente decidiu fazer um chá revelação do bebê, a gente queria aproveitar cada fase daquela gravidez e a gente escolheu separar nossos familiares e amigos mais próximos para celebrar ali aquela vida e descobrir juntos quem é que estava vindo. E naquele exame para saber o sexo do bebê, eu lembro que o médico me fez uma pergunta que me deixou em alerta. Como eu compartilhei, era uma gravidez que a gente estava lidando com o medo, apesar da nossa confiança em Deus, a gente sempre estava ali atento e temerosos. E ele perguntou, no final já do exame, ele perguntou: "Você notou alguma perca de líquido amniótico?" Eu falei: "Não, tudo normal." E tudo bem, ele me deu o laudo do exame, no laudo falava que os bolsões de líquido amniótico estavam normais, e o exame saiu tudo bem, perfeito. Ele falou o sexo para minha amiga, mas aquela pergunta ela ficou martelando ali na minha mente. Eu não imaginei que aquela fosse uma pergunta normal a ser feita em um exame de rotina. Não teria para que ele fazer essa pergunta. Mas como eu sempre estava com preocupações excessivas, eu fiz isso deve ser mais uma coisa da minha cabeça, com medo de passar por alguma coisa, né? E eu fiz, não, eu vou descansar, não é nada, tá tudo bem. E nós fomos para o chá revelação, que aconteceu alguns dias depois, e foi assim uma manhã muito linda, uma manhã muito especial. Eu falo que ali foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu estava muito feliz. E foi quando nós descobrimos que era Benício. E não passou muitos dias, chegou o Dia Internacional da Mulher e nós voltamos para casa, nós fomos para um jantar e quando nós retornamos, eu percebi uma secreção. E como eu estava com aquela dúvida na mente, né, eu imaginei, isso é líquido amniótico. Hoje eu sei que são coisas bem distintas, não tinha como aquilo ser líquido, mas eu falo que foi Deus mesmo ali me guiando. Eu conversei com meu marido, eu fiz, amor, vamos no hospital, eu acho que eu estou perdendo líquido. Eu percebi uma secreção diferente. E nós fomos para a urgência naquela mesma noite, era madrugada. E quando nós chegamos ali, o médico examinou, ele viu a foto, ele falou: não, isso é uma secreção normal, não é líquido, tá tudo bem. Ele auscultou o coração de Beni, estava perfeito, ele fez o toque, estava o útero fechado. Ele falou: olha, vamos. Agora a gente não tem nenhuma ultrassonografista de plantão, vamos, eu vou te enviar para casa, mas para você ficar mais tranquilo, vem amanhã. Vem amanhã aqui, você faz uma ultra e você fica com seu coração em paz. E assim foi, a gente foi para casa já feliz, descansados e felizes que no outro dia ia poder ver Beni na ultra, né? Cada ultra era uma alegria assim pra gente. E assim foi, a gente foi para casa e no outro dia pela manhã cedo nós voltamos para o hospital. E quando nós entramos ali na sala de ultra, né, o médico ele começou a fazer a ultra e ficou aquele silêncio na sala. Ele não falava muita coisa, eu também não entendia muito das imagens. E ele falou assim: olha, eu vou te enviar para o médico plantonista, porque não tem nenhum líquido amniótico aqui. E aquilo me deu um choque, né? Eu nem sabia o que isso poderia significar, eu não sabia a gravidade do que isso era. Eu fiquei um pouco sem entender o que estava acontecendo. Como assim, doutor? Ele fez, eu não sei o que aconteceu, você perdeu líquido? Eu falei, não, eu não vi nenhum líquido saindo, não percebi nada do tipo. Ele fez, eu não vou conversar com você agora, eu vou pedir para você ir na sala do médico, plantonista, ele vai conversar com você, mas o caso é grave. Então eu já saí daquela sala assim, desesperada, sem saber o que estava acontecendo. E ali foi
é um dos piores dias das nossas vidas, né? Muita incerteza, muito temor, a gente não entendia o que estava acontecendo. Os médicos, infelizmente, plantonistas que nos receberam de uma forma muito fria. Eu lembro que eu entrei, estavam dois médicos na sala, eu entrei com meu marido e eles conversavam como se a gente nem tivesse ali. Uhum. Eles olhavam assim para o exame e falavam: não, isso aqui em outros tempos era aborto, a gente tinha que fazer um aborto, esse bebê não vai sobreviver, não tem como dar prosseguimento a essa gravidez. E a gente ouvindo tudo aquilo, sem entender nada, desesperado, comecei a chorar. E aí o médico olhou para mim e falou assim: olha, nós não podemos fazer isso agora, mas em outro momento isso já seria um aborto. Nós vamos te internar para ver o que está acontecendo, mas não tem expectativa de vida para o seu bebê. Você está com poucas semanas de gestações, eu devia estar com as 20 semanas. E é muito cedo, não tem como o bebê sobreviver sem líquido. Então, foi nessas circunstâncias e nessa frieza que a gente descobriu, meio que descobriu o que estava acontecendo ali com a gente. E ali eu já fui internada, né? E foram, assim, dias terríveis, terríveis. Só o Senhor mesmo para nos sustentar. E vocês receberam ali o diagnóstico da agenesia renal bilateral, que é muito duro, né? Como é que foi ouvir essas palavras dos médicos e talvez nessa frieza mesmo, como você falou, né? Infelizmente, a área médica às vezes entra assim, numa rotina muito técnica, digamos assim, que acabam esquecendo de olhar que é um ser humano que está ali na nossa frente. Que a gente precisa ver que aquilo é único para a vida daquela pessoa, não é só mais um caso como é para eles, né? Como é que foi receber isso, Ana? Então, eu fiquei inicialmente internada porque eles acreditavam que a minha bolsa tivesse rompido. Então, eles preferiram me internar até que a gente tivesse um laudo concreto. E eu passei 15 dias internada, ainda sem um laudo, sem saber o que estava acontecendo, sendo monitorado o coração de Beni a todo momento, vendo como ele estava. Eu lembro que assim que eu fui internada, né, as enfermeiras, talvez até tentando ajudar, elas já tratavam como se ele não tivesse ali. E para mim isso foi muito duro de ouvir, né? Elas falavam: "Ah, você é muito nova, Deus vai te dar outros filhos. Ah, mas você é muito nova", e ficava tentando falar palavras assim. Eu fiz: gente, mas meu bebê tá vivo, eu acabei de ouvir o coração dele, como assim? Né? E elas tratavam como se ele não estivesse mais ali, e aquilo me deixava ainda mais desesperada. Eu acho que o hospital inteiro escutava os meus gritos, porque eu não entendia o que estava acontecendo, Uhum. né? Eu falo que é como se a gente estivesse vivendo ali o alto da montanha, o alto da alegria, uma gravidez tão desejada, o nosso bebê arco-íris, e do nada uma tempestade viesse e nos levasse para o mais profundo vale. Então, de uma hora para outra, de forma muito brusca, né? O vale chegou na nossa vida. Uhum. Então, eu fiquei ali 15 dias internada, sem respostas. A gente todo dia fazer ultra, mas a ultra sem o líquido amniótico é muito difícil de ser vista. E um dos médicos ele falou comigo: olha, existem duas possibilidades para esse caso. Ou você rompeu a sua bolsa e por isso você não tem líquido amniótico nenhum, ou o seu bebê ele não tem os rins. Porque com 16 semanas, o líquido amniótico ele é produzido pela urina do bebê. Então, se um bebê não tem rins, ele não produz urina e, consequentemente, fica totalmente sem líquido. E ele falou: dentre as duas hipóteses, o seu bebê não tem rins é a pior delas, porque a medicina não tem o que fazer por vocês. A medicina não tem o que fazer pelo seu bebê. Então, ali foi o primeiro contato. Eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia sobre a agenesia renal bilateral, nunca tinha ouvido. E foi quando nós começamos a pesquisar o que era isso, e as notícias eram as piores possíveis, né? A gente abriu o Google e era só notícias de bebês que assim que nasceram faleceram, notícias de desesperança mesmo. Uhum. E eu consegui uma médica na área de medicina fetal que ela começou a me acompanhar nesse período e ela falou: olha, eu vou te dar alta, porque não faz sentido você ficar aqui. Aqui te oferece mais riscos de infecção e enfim, vamos tratar de casa e a gente vai fazendo acompanhamento até que a gente chegue a um laudo. E foi Uhum. o que fizemos. Ela me deu alta e na primeira semana que ela me deu alta, quando eu fui ao consultório dela, era um equipamento melhor, um equipamento de ultra melhor, e nós fizemos a morfológica do segundo trimestre, né? E quando nós fizemos, foi ali nesse momento que nós recebemos de fato o diagnóstico, né? O médico, nessa altura a gente já tinha um pouco de conhecimento sobre o assunto, e ali ele de fato olhou tudo, viu se não poderia estar em um local pélvico, que às vezes acontece,
Ele falou, gente, infelizmente, o bebê de vocês não tem nenhum dos rins. Esse é um quadro de agenesia renal bilateral, né? E ali o nosso mundo caiu. A gente sempre teve a esperança muito viva e a todo momento falava, não, vai ser diferente. Quando fizerem a ultra, vão ver os rins, vai aparecer esses rins, ou esses rins estão em um local diferente. A gente sempre tinha esperança muito viva e quando ele falou aquilo, foi uma faca entrando assim no nosso coração, né? Eu estava com minha mãe, minha tia, o silêncio ali pairou naquele consultório, eu só consegui chorar, não tinha muito o que falar. E a minha médica me atendeu logo após e foi quando ela falou uma das palavras mais difíceis para mim de ser ouvida em todo esse processo, né? Ele falou, olha, a genesia renal bilateral é um quadro de incompatibilidade com a vida. O seu bebê é incompatível com a vida, ele não tem como viver. Nossa. Eu vou fazer o possível para cuidar bem de você, para que você tenha uma gestação saudável, para que você tenha uma estação boa na sua gravidez, mas quanto ao seu bebê, nós não temos o que fazer. E essa foi uma palavra difícil de ser ouvida. Você ouvir que o seu bebê não tem a chance de viver, a nossa esperança foi tirada, né? Eu E imagino eu lembro que o mundo se abriu, né? O chão se abriu, você não tinha mais chão depois daquele momento. Mas no próximo bloco, a Ana vai contar pra gente como é que ela e o Ítalo, que é o esposo, foram sustentados pela fé, viu, gente? E você pode se juntar ao Anjos da Esperança na missão de levar esperança para quem sofre em silêncio. O Identidade volta já. Para cuidar da mente que Deus nos deu, devemos primeiro entender como o cérebro funciona. E é isso que vamos te explicar de um jeito fácil, como você nunca viu antes. Neste mês, a sua doação especial vai nos ajudar a manter um programa semanal que em breve entrará no ar com a doutora Rosana Alves, uma neurocientista cristã, referência no cuidado da mente. Doe agora mesmo através da nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Sou anjo, sou novo tempo. Estamos de volta hoje conversando com a Ana Fernandes. No bloco anterior, ela estava ali nos contando sobre a sua gestação e a decisão que precisou tomar para sair. A gente vai falar agora sobre sair do país, né, Ana? Eu quero saber o que te deu coragem para buscar esse tratamento fora do país e seguir acreditando em um milagre para o Benício, né? Durante esse período longe de casa, como é que a fé sustentou você e o Ítalo dia após dia na busca desse tratamento fora do país? Amém. Eu falo que, de fato, nós experimentamos aquilo que a palavra de Deus vai dizer sobre os dons espirituais. A palavra de Deus vai dizer que existe um dom que se chama dom da fé. E quando eu olho para a nossa história, eu vi que foi esse dom que me sustentou. Às vezes as pessoas olham para nós e falam, ela é uma pessoa de fé, ela é uma mulher de muita fé. E não era uma fé minha, não era uma fé que brotou de mim mesma, mas uma fé que o próprio Espírito Santo colocou dentro de mim. Porque em nenhum momento nós não duvidamos do milagre. Eu sempre criei a todo momento e até o último segundo da vida de Benny que Deus poderia colocar os rins nele. Mas eu também sempre criei que Deus poderia usar a medicina, ou seja, um instrumento que Ele quisesse. Eu caminhei em um caminho de fé que nos faz andar sobre as águas, né? E assim como Pedro, às vezes, mesmo caminhando sobre as águas, a gente olha para o vento forte e a nossa trajetória foi assim, de caminhar sobre as águas em um nível de fé sobrenatural que só o Espírito nos dá, mas também nós tivemos momentos em que a nossa fé, né, a gente precisou ser puxado ali pelo Senhor das águas. E quando nós descobrimos o diagnóstico de agenesia renal bilateral, nós descobrimos que os recursos no Brasil eram muito limitados para isso. E os meus dias eles se resumiam a pesquisar no Google assuntos sobre essa doença e eu passava dias ali, agenesia renal bilateral, o que fazer, se há tratamento e nada novo surgia. Até que um dia uma notícia diferente apareceu e ela dizia o seguinte: bebê nasce sem rins nos Estados Unidos e sobrevive com o rim da mãe. E eu abri aquela matéria e contava um caso de uma bebê que também teve agenesia renal bilateral. E ela se submeteu a um tratamento intrauterino, depois ela se submeteu a um tratamento para os rins ao nascer, para a ausência dos rins. E ela sobreviveu, hoje ela está bem, ela vive, ela já tem 5 anos de idade. E aquilo dali foi a fagulha de esperança. Eu me sentia como se eu tivesse ali
me afogando, sem esperança. E quando eu li aquela matéria, como se eu conseguisse respirar de novo. No meio de tanta notícia trágica, ruim, algo me deu esperança, dizer, existe alguma coisa, né? E foi quando eu entrei em contato com um dos meus médicos do Brasil, e ele falou, olha, eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu confesso que eu nem sabia que esse caso existia, mas existe um médico citado aí na reportagem, que eu conheço esse médico. Ele é um médico renomado na medicina fetal, ele inventou, já criou várias cirurgias, ele é uma referência no meio. Vão tentar algum tipo de contato com ele. E foi aí que surgiu a possibilidade de vir aos Estados Unidos para nos submetermos a um tratamento. De forma bem resumida, nós conseguimos contato com esse médico através do Instagram pessoal dele. Ele nem usava o Instagram. E naquele dia ele decidiu entrar. A gente sabe que não existe coincidências, né? Existe propósito de Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que conduziu ele a entrar no Instagram naquele dia. Ele viu a minha mensagem e ele me ligou pelo Instagram. E nós conversamos e tivemos algumas consultas online com ele. E em uma dessas consultas, ele viu que a ausência do líquido, ela causa, um dos problemas que causa é o não desenvolvimento do pulmão do bebê. Então, o bebê, ele morre ao nascer não pela ausência de rins, ele morre porque o pulmão não desenvolveu, por causa da ausência de líquido. E ele criou um cálculo que vê o desenvolvimento do pulmão de um bebê. E existe um limite, se o pulmão chega a um determinado número, ele não cresce mais. E em uma dessas consultas, ele viu o pulmão de Benny, ele falou, olha, o pulmão do seu filho está no limite. O limite era 1. Um dos pulmões de Benny estava no limite 1 e o outro estava 1,5. Ele falou, você precisa começar o tratamento agora, senão o pulmão do seu bebê não desenvolve mais. E foi nessa consulta, ele falou, você precisa fazer uma mini infusão e você precisa fazer um teste genético, porque se houver alguma alteração cromossômica no seu bebê que o torne incompatível pela vida, por essa alteração não existe o que fazer, porque há uma alteração cromossômica. Então ele falou, é importante que você faça esse teste, porque é um tratamento muito caro. E é importante que você saiba o resultado antes de fazer esse tratamento. Só que a minha placenta, ela estava localizada em um lugar que era muito perigoso tirar o sangue do bebê, porque poderia ocasionar um aborto. E aí ele falou, olha, então nós precisamos colocar o líquido amniótico, que é uma solução salina, né, um líquido artificial, e através do líquido retirar para ter o DNA do bebê e fazer o teste. E foi quando descobrimos que esse teste não se faz no Brasil. No Brasil só se faz esse exame pelo sangue. E naquela consulta ele falou, você vai precisar vir aos Estados Unidos com urgência. E eu fiquei assim desesperada, né? Eu fiz, meu Deus, mas como? Quando? Era uma segunda-feira. Ele falou, até sexta-feira você tem que estar aqui. E eu não tinha visto. Nós estávamos passando por uma situação financeira já muito difícil no nosso lar, na nossa empresa. E eu olhei para aquilo e eu só imaginei impossibilidades. Eu fiz, eu não tenho visto, eu não tenho recursos. É impossível isso acontecer. Mas, como eu falei, a fé que foi gerada no nosso coração, ela não viu os riscos, ela só enxergou possibilidade. Eu, olhando para trás, eu faço, meu Deus, que loucura, né? Que nível de fé foi esse? Que eu não consegui olhar para as impossibilidades. Eu só consegui olhar, Deus está no comando, Deus está nos conduzindo. E mesmo no meio da escassez, nós decidimos agir por fé. E aí nós conseguimos, em tempo recorde, tirar um visto. Em menos de 24 horas, eu fiz uma entrevista, eu estava com meu visto em mãos. E na quinta-feira eu cheguei em Miami, que era a cidade onde o meu médico estava. Nosso Deus é o Deus do impossível, né, Ana? Olha, é muito difícil imaginar como é passar por uma situação assim. Ouvir a Ana falando ali da fé dela em Deus para enfrentar esse momento é realmente emocionante. Talvez você de casa esteja enfrentando lutas e quer entender como continuar tendo fé em meio à dor. E eu quero apresentar a vocês a revista Esperança Eu Creio, que vai mostrar como isso é possível, viu? Então convido você a pedir a sua, é de graça, é um presente aqui da Novo Tempo para você. O telefone aparece aí para você, 12982444449. Ana, você foi para os Estados Unidos, conseguiu esse milagre do visto, foi submetida ao tratamento, o Benício nasceu. Vocês tiveram aí a oportunidade de conviver com ele cerca de 2 meses. Como é que foi segurar nos braços esse bebê? Imagino que muito emocionante. E embora ele tenha partido, né, houve ali uma infecção, vocês têm a certeza que um dia terão ele de volta nos braços de vocês. Então eu quero agradecer a sua história, a sua participação aqui, que ela possa servir de luz para muitas pessoas permanecerem firmes na fé como vocês. Amém, amém.
Deus ele permanece sendo bom mesmo quando as circunstâncias não são. Então, a fé é esse impulso que nos faz permanecer, mesmo quando o dia mal chega à nossa porta, porque ele chega. Apesar de não ter os meus filhos hoje nos braços, eu sei que um dia o reencontro será real, em um lugar onde não há dor, onde não há lágrimas, apenas a plenitude em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. Amém, que assim seja. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.